Matemática, página 30. Exercício 5. Vamos determinar frações equivalentes. Represente na figura a seguir a fração 2/3. 2/3 é o mesmo que 2 partes de 3, ou seja, deveremos dividir essa figura em 3 partes e pintar duas. Questão 5a. Multiplique o numerador e o denominador dessa fração por 2. Que fração você obteve? Essa figura representa 2/3. Se multiplicarmos 2 vezes 2, teremos 4, e 3 vezes 2, teremos 6, ou seja, 4/6. Questão 5b. Represente na figura a seguir a fração que você obteve. A fração que obtivemos foi 4/6. Isso significa que devemos dividir essa figura em 6 partes e pintar 4. Questão 5c. A fração 2/3 e a fração que você obteve ao multiplicar o numerador e o denominador dessa fração por 2 são equivalentes? Por quê? Sim, pois representam a mesma parte do inteiro. Para determinar frações equivalentes a uma fração dada, multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador dessa fração por um mesmo número, diferente de zero. Por exemplo, aqui temos 1/2. Multiplicando 1 vezes 5 e 2 vezes 5, temos 5/10. Agora, se dividirmos 5 por 5 e 10 dividido por 5, voltaremos a ter 1/2. Percebam que tanto o número multiplicado pelo numerador quanto pelo denominador deve ser o mesmo. As frações 5/10 e 1/2 são frações equivalentes. Exercício 6. Escreva uma fração equivalente às frações dadas. Questão 6a. Aqui devemos multiplicar o numerador e o denominador por 3. Exercício 7. Dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número, escreva uma fração equivalente a cada uma das frações a seguir. Questão 7a. 2/4. Para responder esse exercício, basta dividir o numerador e o denominador por 2. O resultado é 1/2. Questão 7b. 12/15. Aqui podemos dividir o numerador e o denominador por 3. O resultado é 4/5. Questão 7c. 9/18. Nessa questão, que número eu posso utilizar para dividir o 9 e o 18? Questão 7d. 6/10. Novamente, que número eu posso utilizar para dividir o 6 e o 10? Lembrando que tanto o numerador como o denominador devem ser divididos pelo mesmo número. Página 31. Exercício 8. Obtenha uma fração equivalente às frações dadas que tenha numerador igual a 12 na questão 8a e denominador igual a 24 na questão b. Na questão 8a, para obtermos o número 12 nessa fração onde o numerador é o 4, basta multiplicar por 3. 4 vezes 3 é igual a 12. Sabendo que o 4 foi multiplicado por 3, o 5 também deve ser multiplicado por 3. Sendo assim, 5 vezes 3 igual a 15. 12/15. 3/7. Precisamos utilizar o mesmo raciocínio da fração anterior. Para obtermos 12 nessa fração, precisamos multiplicar o 3 por 4. 3 vezes 4, 12. 7 vezes 4 igual a 28. Questão 8b. Denominador é o número que fica na parte de baixo da fração. Nesse caso, para obtermos o denominador 24, precisamos multiplicar 4 vezes 6. Agora precisamos multiplicar o numerador por 6. O resultado fica 6/24. Na próxima fração, temos 7/12. Para obter o denominador igual a 24, precisamos multiplicar 12 vezes 2 e fazer o mesmo com o numerador. O resultado é 14/24. Exercício 9. Observe como um aluno do 5º ano encontrou uma fração equivalente à fração 12/18. 12/18 dividido por 2 é igual a 6/9. 6/9 dividido por 3 é igual a 2/3. Questão 9a. Ele estava simplificando essas frações. É possível continuar simplificando a fração 2/3? Ou seja, dividir novamente 2/3 e encontrar numerador e denominador menor? Questão 9b. Simplifique as frações a seguir até que não seja mais possível dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Aqui precisaremos fazer o mesmo que foi feito no exemplo acima. 24/36. Podemos dividir 24 por 12 e 36 por 12. O resultado é 2/3. Também podemos simplificar essa fração dividindo 24/36 por 2. O resultado é 12/18. Nesse caso,
ainda podemos continuar dividindo. Iremos dividir agora o numerador e o denominador por 6. 12 dividido por 6 é 2 e 18 dividido por 6 é 3. Fração irredutível é a fração que não pode ser mais simplificada. Exercício 10. Escreva as frações a seguir em sua forma mais simples, determinando a fração irredutível, ou seja, o que acabamos de fazer na questão 9b. Na questão 10a, temos 16/28. Podemos dividir o numerador e o denominador por 4. Nesse caso, temos 4/7. Divida o numerador e o denominador até chegar no menor número, lembrando que tanto o numerador como o denominador devem ser divididos pelo mesmo número. Podemos fazer da seguinte forma: 16 dividido por 2 é igual a 8. 28 dividido por 2 é igual a 14. Temos a fração 8/14. Podemos dividir mais uma vez. 8 dividido por 2 é igual a 4. 14 dividido por 2 é igual a 7. Temos 4/7. Exercício 11. Que número deve ser colocado no lugar de ponto de interrogação para que as frações a seguir sejam equivalentes? Questão 11a. 3/4 é igual a ponto de interrogação dividido por 8. Perceba que 8 é o dobro de 4. Isso significa que o número 4 foi multiplicado por 2. Devemos fazer o mesmo com o número 3. 3 vezes 2, 6. 6/8. O número a 6. Questão 11b. 7/10. Aqui temos o numerador e falta o denominador. 21 é o triplo de 7, ou seja, multiplicamos o 7 vezes o 3. Devemos fazer o mesmo com o número 10. 10 vezes 3, 30. O resultado é 21/30. O número é 30.